Primo Rico comprou a casa do Neymar, 40 milhões e financiou. Entende aqui por que que ele utilizou da estratégia do financiamento. Afinal, ele falava sempre que o ideal era alugar o imóvel ao invés de financiar, né? E o dinheiro que tu não dava ali de entrada, o dinheiro do imóvel, enfim, tu investia para pagar o aluguel. Mas ele mudou de ideia e ele mostrou matematicamente, e eu vou trazer aqui para vocês, o porquê que ele fez um financiamento. E eu sempre falei isso, falo isso há anos e vou mostrar para vocês agora como o Thiago Nigro fez acertadamente essa escolha, fez esse financiamento e vai ter um ótimo negócio. Então vou mostrar aqui para vocês, acompanhem esse raciocínio e vocês podem utilizar isso com os clientes de vocês. Né? Então o que tu vai fazer? Aproveita e já curte aqui. Se tu não está ainda na fila de espera do Financiamento Pro, aqui embaixo eu vou deixar também, afinal, quem entende de financiamento no Brasil tem que estar no Financiamento Pro. Se tu é corretor, se tu é correspondente bancário ou tu é do mercado imobiliário, tu tem que estar no Financiamento Pro. Provavelmente as vagas não estão abertas, porém aqui embaixo você entra na lista de espera. E aí eu vou mostrar para vocês como vocês podem mostrar também para os clientes de vocês que é um baita de um negócio, fazer um financiamento, mesmo, por exemplo, se a taxa de juros está um pouco mais alta, como na gravação desse vídeo. Se estiver mais baixa, faz sentido também. Vamos mostrar aqui o que a gente pode fazer. Então acompanha que eu vou jogar essa aula para iPad. Vai então entender por que o Primo Rico fez esse financiamento nessa casa do Neymar, que não foi qualquer casa, né? Uma casa que custou o equivalente, ele não disse exatamente, mas ele disse na base aí dos 40, opa, deixa eu ter uma vírgula aqui, né? Tá até acostumado, 40 milhões. E aí ele chegou à decisão, milhões, que o melhor caminho era fazer um financiamento. Por quê? Porque ele cotou em todos os bancos e ele percebeu que tinha um banco que é o BRB, um banco de Brasília, né, que está fazendo um financiamento com uma taxa interessante. A Caixa está com uma taxa parecida também, mas ela não está financiando nesse momento imóveis desse valor com essa taxa da TR, só na taxa do CDI. Eu trouxe vídeo para vocês aqui. Mas vamos lá, o que ele achou melhor? 20% de entrada, ou seja, ele deu ali míseros 8 milhões e fez um financiamento de 80%. Por quê? Ele financiou 32 milhões, mais ou menos isso aqui. Qual que é a ideia por trás? Ele conseguiu uma taxa, digamos aí, de 9,5, por exemplo, por cento ao ano. Tem também ali, o custo efetivo é um pouco mais do que isso, mas ele disse, olha só, se eu pegar essa taxa de 9,5% ao ano, e em vez de pagar, porque ele queria esse imóvel, né? Ele poderia pagar aluguel, e ele mostrou que o aluguel desse imóvel aqui sairia, né, na casa aí de 0,4, 0,5% do valor desse imóvel, que já daria, sei lá, 200 mil reais. E ele mostrou que se ele pegasse um financiamento a 9,5% e não desse esse dinheiro, porque ele poderia pagar à vista, ele, se tivesse esse dinheiro aplicado, em vez de pagar à vista, ele deixa os 32 milhões rendendo. Ele diz que consegue uma rentabilidade facilmente hoje de 12% ao ano, com a Selic do jeito que está. E ele fala que se baixar a Selic também, ele pode conseguir esse rendimento, ou ele pode negociar com os bancos, mas ele mostrou que ele consegue ganhar 12% ao ano com o dinheiro dele aplicado. Enquanto ele pegou um dinheiro do BRB, pegou lá os 32 milhões e pagou o imóvel. E ele paga para o BRB os 9,5% ao ano. Ou seja, digamos aqui que essa parcela de 300 mil por mês. Só que o dinheiro dele está rendendo mais. Está rendendo, um exemplo aqui, 360 mil por mês. Ou seja, ele está ganhando um spread, né? Ele está ganhando 60 mil reais por ter financiado e não ter pago à vista. Sem contar que ele mostra, olha, e não é só isso. Porque agora eu tenho um ativo, olha o que incrível que é. Eu tenho um ativo de 40 milhões e ele desembolsou só 8 milhões. Só que ele tem rendendo para ele, que ele diz, ó, no mínimo numa inflação, o imóvel valoriza mais que isso, tá? Mas no mínimo 5% ao ano.
Então, além do rendimento que ele tem aqui de 60 mil por mês, ele tem esse imóvel rendendo pelo menos a inflação, né? E assim ele deixa de pagar o aluguel. Porque se ele não tivesse feito essa operação, além de tudo, ele ia ter que pagar o aluguel dele já, que é os 200 mil por mês. Ou seja, aqui ele está ganhando muito, mas muito dinheiro financiando o que é dele, tendo 40 milhões em ativo, enquanto ele tem 32 milhões num passivo de 9,5, mas ele tem mais dinheiro, né? Ele poderia ter pago à vista, ele comenta. Então, ele tem outro ativo de 32 milhões. Ou seja, nesse caso, ele tem um ativo de 40 mais 32. Ele tem 72 milhões de ativo, sendo 40 milhões rendendo ali a inflação, mais os 32 com um spread ali de mais ou menos 2,5%, que é o custo do dinheiro que ele pegou no banco, versus o investimento que ele tem, que ele pode conseguir ainda muito mais, né? Ou seja, ele tem um investimento maior alavancado. Isso que a gente chama de alavancagem. E aqui eu não vou nem falar, né? Ele comenta muito, e aí, sobre a questão do psicológico, né? Que aqui ele tem um imóvel próprio para a família, enfim, a gente não fala nem do momento de vida, que é algo que ele bate bastante. Mas o que eu queria trazer para vocês aqui é esse desenho de como pessoas que têm dinheiro, super ricos, financiam. Pega dinheiro do banco, deixa seu dinheiro parado. Então eu mostro que se o cara está no econômico, ele financia por necessidade. Agora, se ele tem dinheiro, ele vale a pena financiar ainda. Porque a gente tem taxas atrativas mesmo quando a Selic está alta. Quando a Selic está baixa, então mais ainda. E é isso que eu mostro todos os dias nas redes e, óbvio, para os alunos do financiamento Pro, para vocês, né? Se não é aluno, fila de espera. Em algum momento você tem que fazer parte. Se você é do mercado imobiliário, é para você. Não tem como ficar de fora se quiser fazer anos incríveis, mostrando para os clientes quais as melhores oportunidades e tendo autoridade. Aqui, Primo Rico mudou de ideia e, para mim, faz muito sentido tudo que ele fez e toda essa operação. Então, acompanhem que tem muita coisa boa ainda por vir nesse canal do YouTube. Já dá o like, entra na fila de espera e comenta também, né? Fez um bom negócio, Primo Rico? Esse imóvel, será que valia menos 40 milhões? Esse é um outro papo. Mas sim, ele vai ganhar bastante dinheiro com esse financiamento.